E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas do Contraste Escolar e no vídeo de hoje eu vou falar por que tudo tá tão caro no Brasil, as consequências disso, a raiz do problema, a causa, o que poderia ter sido feito de melhor para isso não ter acontecido, certo? Então é o seguinte, o Brasil ele tem alguns resquícios do capitalismo. O Brasil não é um país capitalista, cara. O Brasil tem alta regulação estatal, alta carga tributária, muita regulação, muita burocratização. Mas nós temos ali alguns farelos do capitalismo. E um deles é o preço dos produtos e serviços baseados na oferta e demanda, certo? Então, vamos começar lá na raiz do problema. Tudo começa com o fica em casa, com o lockdown, com a restrição de horário, com a proibição das empresas abrirem, dos empresários conseguirem trabalhar no seu horário normal ou até de trabalharem, né, no dia a dia normalmente. E as empresas começam a quebrar, ou começam a ter um fluxo de caixa ali ruim e precisam fazer o empréstimo. E o governo, para incentivar essas empresas a fazerem o empréstimo, o que ele faz? Ele abaixa a taxa Selic, que é a taxa que regula o mercado basicamente no Brasil, para incentivar essa linha de crédito, para baixar a taxa de juros, certo? Então as empresas conseguem fazer esses empréstimos para... Muitas empresas quebraram, mas muitas empresas não quebraram por causa dos empréstimos, tá? Então podemos dizer que foi um acerto do governo Bolsonaro ter baixado a taxa Selic, certo? Porque abriu essa linha de crédito para as empresas e fez com que o país ainda continuasse ali. Só que ali tivemos um lado ruim disso, que foi a alta do dólar. E a alta do dólar, cara, fez com que todos os produtos, basicamente, todos não, mas a grande maioria dos produtos aqui no Brasil encarecessem. Porque, por exemplo, muitos produtos vêm da China, importados da China. E quando a empresa compra da China, está atrelado ao dólar. Quando o dólar sobe, o que a empresa faz? Ela vai repassando esse preço, não é que ela está aumentando o lucro dela. Ela está apenas repassando o preço e quem paga, na verdade, é o consumidor final. Vamos dar um exemplo bem claro. O arroz, muita gente reclama, o arroz subiu. Por que o arroz subiu? Com a alta do dólar, o que acontece? O agricultor lá que planta o arroz ficou muito mais favorável para ele, muito mais rentável para ele exportar esse arroz para fora do Brasil, que ele ia ganhar mais dinheiro. Então o que ele fez? Ele exportou o arroz. A partir do momento que ele começa a exportar o arroz, a oferta de arroz no Brasil diminui. Consequentemente, a demanda continuando a mesma, o preço tem que aumentar, porque senão uma hora esse arroz vai acabar, certo? A gasolina, por exemplo. A gente tem a Petrobras aqui, a gente produz o petróleo, só que a gente não consegue produzir a gasolina mesmo para abastecer o seu carro lá. A gente tem que exportar esse petróleo, um outro país industrializar ele, refinar ele e devolver para o Brasil. Então quando ele devolve, a gente está realizando uma importação. Essa importação é paga através do dólar. O dólar aumentando, a gasolina também aumenta. Não quero que passar um pano assim para o governo Bolsonaro, mas de certa forma foi um acerto. Apesar de que eu sou contra qualquer regulação estatal, certo? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Varas gostosas na garupa da CB, caindo pro funk. Respeita, carai. Esses dias eu vi até um comentário do ex-presidiário Lula, né? Falando que se ele fosse o presidente... Muita gente falou assim, se o Lula fosse presidente, eu acho que a gente ia estar melhor na pandemia. Cara, se o Lula fosse presidente, a gente ia estar uma Venezuela da vida. Por quê? Esses dias eu vi uma entrevista dele falando que se ele fosse presidente do Brasil nessa pandemia, ele ia imprimir 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Cara, impressão de dinheiro nada mais é do que um imposto disfarçado. Quando você imprime dinheiro, você só gera inflação. Porque o dinheiro, ele nada mais é que um produto, um serviço também. Ele também é controlado pela oferta e demanda. A partir do momento que você aumenta a oferta do dinheiro e a demanda continua a mesma, o que acontece? Você só vai ter mais quantidade dele em circulação, mas o valor dele vai baixar. Então você aumenta a quantidade e o valor dele abaixa. Então você só está gerando uma inflação. Inflação é um imposto disfarçado, porque os preços dos produtos aumentam, enquanto o pobre ainda ele tem o mesmo dinheiro. Ele vai ser o último a receber aquele dinheiro que foi impresso. Então ele só se ferra, certo? Até agora o que eu disse são fatos, tá, gente? Tudo isso são fatos, não é nada de opinião. Mas agora eu vou dar a minha opinião sobre isso. Para uma decisão do governo, tomada do governo, na minha opinião foi uma decisão acertada, porque se ele não faz isso, o Brasil ia estar pior ainda, né? O que deveria ter sido feito? Não fechado, não ter feito lockdown, não ter feito fique em casa, aí as empresas não iriam precisar do crédito, né, do financiamento,
ele não precisaria ter abaixado a taxa Selic. Vamos mais além. Na minha opinião, não deveria existir a taxa Selic. Por quê? A taxa Selic nada mais é do que um controle artificial de preços. O real, o Banco Central, é tudo um monopólio do governo que ele tem sobre a moeda. Já falei aqui para vocês, monopólio é extremamente ruim. E isso é um monopólio estatal. O governo brasileiro ele tem o monopólio da moeda, que é o real, ele tem o monopólio dos bancos, que é o Banco Central, que ele comanda todos os bancos, e ele tem o monopólio da taxa, que regula tudo, que é a taxa Selic. A taxa Selic, ela nada mais é do que um controle artificial dos preços. Você não pode controlar os preços artificialmente, você tem que deixar que a oferta e a demanda controle o preço da moeda, vai subir ou não, vai valorizar ou não, certo? Não um controle artificial. Na verdade, nós teríamos que ter moedas privadas concorrendo, né, no mercado, nada de regulação de Banco Central, nada de taxas que controlam preços. Não existe isso, gente. Isso aí é um grande circo que o mundo inteiro vive, na verdade, o mundo inteiro tem bancos centrais, tem o Banco da Europa, tem, né? Tudo isso aí é um grande erro, porque é uma festa que os bancos, que os governos conseguem fazer perante a população. O principal controle que o governo tem perante a sua população. Ele pode inflacionar uma moeda, ele pode controlar o dólar, ele pode controlar tudo, certo? Então, esse final do vídeo foi a minha opinião. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que critica o Bolsonaro, que fala que o Lula, que não sei quem seria melhor, que reclama, a economia a gente vê depois, né? Cadê aquele pessoalzinho, a economia a gente vê depois, vamos fechar tudo. Tá aí, cara, a economia a gente tá vendo. Só que agora você tá reclamando do Bozó? Mais uma vez, não quero passar tanto pano pra ele, apesar de eu achar que foi uma decisão acertada do governo dele, por ser o Estado, certo? Afinal de contas, eu sou um anarcapitalista, para mim, políticos nem deveriam existir, certo? Vou fazer um vídeo depois sobre isso, porque políticos não deveriam existir. E é isso aí, se inscrevam, tamo junto.